Boa noite a todos. Sejamos todos bem-vindos em nome de Deus e do Mestre Jesus. E mais uma doutrinária em que nós geralmente viemos na segunda-feira tentando buscar algo que beneficie o nosso dia a dia, que beneficie o nosso crescimento, tanto físico, mental e espiritual. Que o Mestre Jesus possa nos conceder, através do mentor de cada um de nós, esses benefícios, e que nós possamos dar o ensejo necessário para que isso seja feito. Sabemos que o nosso dia a dia está cada vez mais complicado, o nosso mundo, no geral, nos apresenta alguns problemas que temos que enfrentá-los. E muitas vezes nós estamos sendo bombardeados por esses problemas e, ao mesmo tempo, desencadeando em nós infinitas emoções que nós não estamos sabendo lidar. E é por este motivo que nos foi sugerido, na noite de hoje, o tema emoções. Mais específico, influência das emoções, obstáculo para a nossa alma. E se nós formos pensar e analisar, geralmente, quando nós estamos emocionados, nós estamos um pouco mais frágeis na nossa vida. Vocês já pararam para pensar o que acontece dentro de cada um de vocês, ou cada um de nós, no momento em que nós estamos emocionados? Sabe que cada um já analisou essa situação em si? No momento que me bate uma emoção, como que eu me comporto? Numa discussão de trânsito, por exemplo, numa discussão no trabalho, no nascimento de um filho, quando nos tornamos pais, nos tornamos mães, nos bate a emoção. Como que nós nos comportamos nesse instante? Muitos dos nossos comportamentos se dão pelo automatismo em que o nosso corpo lida com o momento. Mas muitos são trabalhados por nós inconscientemente. E nós vamos ver isso. Quando nós vamos estudar emoções, me deu a curiosidade de saber, mas será que nós sabemos o que é uma emoção? Então eu fui buscar no dicionário, olha só. A palavra emoção provém do verbo emover, que significa movimentar, mover, sendo, portanto, qualquer tipo de sentimento que produza na mente algum tipo de movimentação. Então me bate uma emoção, a minha cabeça vira uma loucura, de pensamento, de sentimentos que eu não sei controlar. Eu não sei lidar com aquele momento da emoção. Essas emoções, elas podem ser positivas, negativas ou neutras. Mas insistindo no fato que nós não sabemos lidar com elas, mesmo sendo positivas, negativas ou neutras. E nós vamos ver que elas são divididas em duas categorias de emoções. Olha só, as emoções básicas e as complexas. Piorou um pouquinho, né? Tinha emoções, agora tem as básicas e tem as complexas ainda, para nós trabalhar. Olha só, as emoções básicas, elas são inatas e estão presentes em todos os seres humanos. Quer dizer, todos nós temos as básicas, já diz, né? Básicas. Todos nós temos. Enquanto as complexas são aprendidas e variam entre as pessoas e culturas.
As complexas nós vamos estudar como que elas funcionam. Então, o que seriam emoções básicas? Olha só, alegria, tristeza, medo, raiva, surpresa, nojo, desprezo. Nós temos, né? Tudo que eu citei até agora nós temos. Cada um de nós tem. Tem a vergonha, o tédio, o nervosismo, inveja, arrependimento, amor, embaraço, ciúme, gratidão e culpa, que daí são as complexas. Nós temos que trabalhar um pouquinho mais para nós conseguir identificá-las. Mas olha só, as emoções básicas estão ligadas ao instinto e à sobrevivência. Aqui já facilitou um pouquinho, então, né? Vamos pensar assim: o que seria dos homens das cavernas, por exemplo, se lá naquele tempo eles não tivessem uma emoção de agressividade, por exemplo? Será que eles teriam evoluído com o tempo? Eles teriam incentivo para a caça, para a defesa, para a sobrevivência deles? Então essas emoções básicas, elas estão ligadas nesse instinto de sobrevivência. E são usados no dia de hoje ainda, né? São utilizados no dia de hoje ainda. Mas uma forma de nós identificar, olha só, as emoções básicas estão associadas a expressões faciais reconhecíveis. Todo mundo usa o WhatsApp, por exemplo. Tem aqueles emojizinhos. Todo mundo sabe quando manda um emojizinho, um feliz, um triste, né? Todo mundo sabe o que significa a expressão do emoji. E assim somos nós. Por exemplo, eu olho por Rodrigo, por exemplo, e identifico. O que tem que você estar triste? Pela tua, né, emoção representada através da face. Então, as emoções básicas, elas nos apresentam essa facilidade. Nós conseguimos identificá-las mais facilmente. Já as emoções complexas, não possuem caracteres faciais universais. Nós não identificamos. O amor, por exemplo. Mas eles dizem assim, mas se tiver um coraçãozinho do lado do emoji, eu sei que está representando o amor. Mas na minha cara aqui não consigo, né, colocar um coraçãozinho do lado, né? Eu não consigo ter essa representação. Então, se eu olho uma pessoa, por exemplo, eu não sei se ela está emocionada ou não pela expressão facial dela. Se ela está sentindo amor ou raiva, eu não sei. E ainda tem pessoas, tem alguns de nós que conseguem esconder isso, né? Elas estão ali explodindo, mas não demonstram na sua face esse sentimento, essa emoção, né? Por quê? Porque as emoções são respostas do corpo que variam de acordo com a experiência. Olha só, tornando-se mais complexas com o envelhecimento. Experiência e envelhecimento. Para traduzir o que quer dizer isso para vocês. Nós estamos numa casa espírita. Se materializar um espírito agora aqui, eu chuto pela experiência e pelo tempo de vida, eu acho que sobra a Dona Celuí e o Valentim. Né? Por quê? Porque a experiência e o tempo de vida, a experiência eu digo com a doutrina espírita, já deu essas condições deles toparem de frente com o espírito materializado e não saírem derrubando as portas. Então, algumas situações na nossa vida, nós vamos ganhando experiências, né? E começando a conseguir administrar algumas emoções que nós temos. Mas isso com o passar do tempo. Mas eu digo para vocês assim, sem medo de errar, onde nós formos no nosso dia a dia, nós vamos topar com essas emoções. Porque ela é uma via de mão dupla. Por exemplo, aqui, sem medo de errar, eu digo, deve ter pessoas aqui que estão felizes no dia de hoje, deve ter alguém que está frustrado, alguém que recebeu uma notícia maravilhosa, alguém que de repente sim está triste porque perdeu alguém querido, alguém que recebeu uma bênção e veio aqui agradecer,
Alguém que está esperando, de repente, receber alguma cura ou algum tratamento especial. Você vê que são vários tipos de emoções que se mesclam no mesmo ambiente. Mas vamos sair daqui. Vamos para o nosso dia a dia. Eu estou andando na rua e estrago meu carro. Na hora me bate uma emoção assim de raiva, né? Não sei me controlar ainda. Eu chamo um guincho e vou para o mecânico. Eu chego lá no mecânico, o mecânico olha meu carro estragado. Pensa a alegria que ele fica, né? É serviço, né? É dinheiro. É as emoções movendo o nosso dia a dia. De um lado negativa, do outro positiva. E nós tentando lidar com isso. É lógico, se eu tivesse a experiência de saber que um dia o carro dá problema e eu terei que ir no mecânico, eu vou pular a parte em que eu esbocei uma emoção de raiva quando estragou o carro. Opa, estragou? Vamos fazer a alegria do mecânico, né? Natural. E esse é o caminho que nós deveríamos seguir. Mas nós ainda estamos bem atrasados nesse sentido e temos que ganhar experiência e tempo de vida para compreender. Então, nós vamos passando pelas negativas até nós indo pelas neutras e chegando às positivas. E nisso, essa mescla de emoções vai tomando conta de nós. Então, a nossa benfeitora, Joana de Ângeles, ela nos traz um texto psicografado por Divaldo Franco, que esboça bem um resumo sobre as emoções, que diz o seguinte: as emoções são tão importantes que são elas, geralmente, o grande obstáculo para a nossa alma. Olha aqui a nossa palestra, nossa exposição de hoje. As emoções são tão importantes que são elas, geralmente, o grande obstáculo para a nossa alma. São as emoções responsáveis pelos crimes hediondos, quando transtornadas, assim como pelas grandes realizações da humanidade, quando direcionadas para o objetivo a edificação do ser. Então, olha só o que diz a mentora. No primeiro caso, proporciona sofrimento, angústia e desespero, enquanto que no segundo, desfruta-se de alegria de viver e de produzir o bem. Olha só que via de mão dupla, né? E aqui o mais desesperador é que nós temos escolha, né? Nós podemos escolher um dos lados. Geralmente o que a gente faz? Usa a mescla. Um pouco nós estamos topando com aquelas emoções que vão nos fazer mal, e ao mesmo tempo nós vamos experimentar aquelas que vão nos fazer bem. Porque nós ainda não estamos prontos só para uma, até pelo nosso estado evolutivo, né? Continua a benfeitora. As emoções do ponto de vista psicológico podem ser agradáveis ou desagradáveis, estabelecendo identidade tais como aproximação, medo, repugnância e rejeição. Aí olha só o que ela diz. Jesus permanece sendo o exemplo máximo do controle das emoções, o nosso guia. Não se deixando perturbar jamais por aquelas que são consideradas perniciosas. Em todos os seus passos, o amor e a benevolência, assim como a compaixão e a misericórdia, estavam presentes, caracterizando o biotipo ideal, guia e modelo para todos os indivíduos. Será que nós temos dúvida que Jesus foi esse ser? Se nós formos pensar naquela cena em que Jesus é esbofeteado pelo soldado, quando ele estava sendo interrogado por Caifás, sumo sacerdote, lembra? Jesus não reage.
Ele simplesmente diz assim: se eu estou falando algo errado, por que você não me corrige? Agora, se eu não estou fazendo, por que você me bate? Mas Jesus não reagiu, né? Não esboçou uma emoção assim de revolta, né? Agora você vai ver, né? Geralmente a gente faz, né? Quer dar o troco. Jesus não. Em sentido que o evangelismo, ele oferece a outra face, né? Então Jesus tinha controle das suas emoções e dos seus pensamentos. E aqui, quando se fala em pensamento, nós pensamos assim. Já o nosso caso é mais complicado, né? Porque olha só, lá no Livro dos Espíritos, na questão 833, Kardec pergunta aos espíritos: haverá no homem alguma coisa que escape a todo constrangimento e pela qual goze ele de absoluta liberdade? E olha o que os espíritos respondem: no pensamento goza o homem de ilimitada liberdade, pois que não há como pôr-lhe peias. Pode-se lhe deter o voo, porém não aniquilá-lo. Então, olha só o perigo do pensamento. Semana passada, a Dona Celina nos brindou com a palestra a respeito do pensamento. Falou sobre formas de pensamento que nós geramos, né? O perigo que isso oferece para o nosso espírito, aqui no caso para a nossa alma, o obstáculo que isso ocorre quando nós não sabemos domar os nossos pensamentos. Por quê? Porque, segundo os espíritos, o pensamento é livre. O pensamento é livre. Se eu falar para vocês aqui agora, não pensem num leão. Já foi, já pensaram. Todo mundo já pensou. Não pensem nas vossas mães. Ó, já pensaram? Entendeu? Já foi? Nossa, de leão para mãe também exagerei. Mas assim, é um pensamento que nós não conseguimos controlar. Nós não conseguimos controlar. E isso é o perigo, por quê? Porque uma vez o pensamento não controlado, ele pode tomar rumos que nós também não vamos conseguir controlar. Mas os espíritos complementam na questão 834, que diz o seguinte: é responsável o homem pelo seu pensamento? E os espíritos respondem: perante Deus é. Perante Deus é. Por quê? Porque somente Deus conhece, né? Ó, somente a Deus sendo possível conhecê-lo, somente Deus conhece como é que conhece nossos pensamentos. Ele o condena ou absolve segundo a sua justiça. Então podemos pensar besteiras. É livre, mas Deus está sabendo. E vamos dizer assim, o castigo não vem porque Deus não castiga. A gente aprende isso, né? Mas isso terá uma consequência. Esse pensamento esse pensamento emitido erroneamente terá que ser corrigido. Terá que ser corrigido. E qual vai ser o rumo dessa correção? Não sabemos. Cabe a cada um, né, fazê-la. Então, os pensamentos nos levam à maioria das nossas emoções. Maioria das nossas emoções. Só que aí tem um outro porém. Olha só, as emoções, ela tem outra característica, além desse. Elas são predominantemente inconscientes. São inconscientes. Ou seja, elas atuam abaixo da nossa linha de percepção. Nós muitas vezes somos inconscientes quando experimentamos algumas emoções.
Elas nos afetam, mas nós não nos damos conta. Por exemplo, eu usei o leão antes, vou usar o leão de exemplo agora também. Então. Nós estamos, sei lá, num passeio lá na África. E deu a bobeira de nós sairmos do carro ali, que nós estamos passeando, e fomos a pé na savana ali, damos de cara com um leão. Olha só, me bate uma emoção na hora, eu não paro para saber assim, fazer um cálculo mentalmente, né? A distância que o leão está daqui, qual que é a direção do vento, quantos milissegundos ele vai levar para começar a correr, quantos segundos ele vai levar para me alcançar. Gente, eu já morri, já fui. Já fui. Por quê? Porque essa emoção, ela é tão inconsciente em mim, que quando eu vejo o leão, eu pico a mula, que nem dizem, né? Saio correndo. Eu não penso. A emoção vem. Então, ela está abaixo da minha linha de percepção do perigo, por exemplo. É um exemplo, acho que todo mundo consegue entender com esse exemplo, né? Então, quando eu estou eminentemente num perigo, geralmente a emoção que se bate em nós é aquela emoção e aquela ação inconsciente. É lógico que depois que passou o perigo, nós vamos dizer assim, meu, que medo que eu fiquei daquele leão. Fiquei com medo. Opa, daí bateu a consciência. Bateu a consciência. Só que quando a emoção ela é consciente, aí nasce outra coisa que nós temos no nosso meio também, o sentimento. Olha só, quando nós estamos inconscientes com a emoção e nós tomamos consciência dessa emoção, ela nasce o sentimento. Né? Então, eu digo assim, nossa, eu fiquei com medo. Eu tive um sentimento de medo daí, né? Mas consegui lidar com isso. Mas isso são coisas que lá no início, lembra que nós falamos? Elas ficam aqui na nossa cabeça, ó. Mover, movimentar, elas ficam movimentando. Cada situação ela vai gerar uma emoção, né? De repente eu escapei do leão aqui, mas lá na frente eu já vou ter outra emoção, porque eu vou topar com outro animal perigoso e eu vou ter outro tipo de emoção, inconsciente. Então, o sentimento é a percepção consciente das emoções. Aqui eu consigo exemplificar com a questão da experiência e o entendimento, por exemplo, assim. Geralmente, quando desencarna alguém, por exemplo, da nossa família, algum conhecido, tem pessoas que costumam ir nos velórios e não esboçarem aquela emoção do choro, né? Aquele desespero da hora da morte, né? Sabe aquele desespero assim, eu perdi fulano, nunca mais vou ver, né? Por quê? Porque surge uma emoção que ela também é inconsciente. Só que essa inconsciência é mais por falta de estudo, preparo e vivência dessas situações. E na nossa vida, um erro que particularmente eu acho, a morte ela é tratada muito tarde na nossa vida. Ela é colocada na nossa vida muito tarde. E é uma coisa que deveria ser tratada desde cedo, né? Nós começarmos a ensinar aos nossos filhos, a conversarmos sobre isso, né? A esboçarmos para ele o que acontece no momento da morte. A doutrina espírita nos incentiva muito a fazer isso, né? Por quê? Porque há o choro. Não vou dizer assim que na doutrina espírita não tem choro. Tem muito choro. Só que é um choro, eu digo que diferenciado. Porque é um choro mais do até logo do que nunca mais vou te ver, entendeu? É como aquele parente que vem e na hora das despedidas há aquela lágrima, né? Um dia a gente volta a se ver? Não. Semana que vem eu tô aqui de volta, né?
A gente diz, não, mês que vem, o ano que vem eu volto, não precisa chorar que ano que vem eu tô aqui de volta. Só que no momento da morte, a gente acha que nunca mais vai ver, né? Então vem aquele desespero, aquela... Não, é um até logo. De repente, pouco tempo a gente está se vendo de novo, né? E é mais isso que acontece. Mas, alguns dias, a emoção passa, a tristeza passa, aí o que que vem? O sentimento. O sentimento. Aí eu vejo algumas pessoas assim, que durante, por exemplo, se durante o velório não choraram, mas dias depois, caiu o sentimento da tristeza porque a pessoa não está ali. Aí cai a ficha que eles dizem, né? Aí chora, deságua, né? Porque vem bater o sentimento. A consciência veio, né? Bateu o sentimento e as lágrimas desceram. Então, são processos de emoções que nós vivenciamos no nosso dia a dia. Se torna mais fácil como? Quando nós adquirimos a compreensão e a experiência, que falamos lá no início, né? A doutrina fala muito na questão da morte, a questão do desencarne, né? A questão da reencarnação, a reencarnação. Então, são coisas que nós devemos estudar, compreender, para que o dia que chegue a nossa vez ou a vez de alguém que está próximo de nós, né, nós não temos uma reação inconsciente e nós estarmos conscientes. Aí os espíritos vêm lá na questão 961 e são perguntados o seguinte por Kardec: qual o sentimento que domina a maioria dos homens no momento da morte? Olha só. E eles continuam: a dúvida, o temor ou a esperança? E os espíritos respondem: a dúvida no cético, empedernidos, o temor nos culpados e a esperança nos homens de bem. Olha só, 3 situações em que a compreensão da situação vai esboçar o entendimento na hora do desencarne, na hora da morte. Então, dúvida nos céticos, o temor nos culpados e a esperança no homem de bem. Então, nós vamos ver que a primeira emoção, que é a emoção inconsciente, e a segunda, que é o sentimento consciente, são fatores que temos que lidar no nosso dia a dia. Mesmo não querendo. Vai bater. E aí vai cobrar de nós, tipo assim, emocionalmente falando, uma posição. Vamos analisar o seguinte. Nós preparamos um almoço na nossa casa. Estamos lá, nossos filhos, mulher, marido, né? E um dos nossos filhos, sem querer, vai pegar um copo de refrigerante e derruba. Aquele refrigerante rola na mesa, cai bem no nosso copo. Ah, qual que é a nossa reação? Você está besta da cabeça? Como é que você me faz isso? Daqui é o básico, né? Daqui para cima. E a criança ali se encolhe, né? Com aquela... Tipo, nos bateu uma emoção ali que na hora nós nos mostramos. Mas vamos supor que nós somos convidados a um almoço na casa de um amigo. E acontece a mesma situação. Só que agora com o filho do amigo. Ele vai lá pegar uma garrafa de refrigerante e derruba a garrafa. Ah, vem aquele refrigerante para cima de quem? Do meu copo. O que eu falo? Não, isso acontece, deixa o moleque. Aí eu pergunto para vocês, quem sou eu? O lado de casa
ou da casa do meu amigo? Porque ali eu tive uma influência das emoções. Das emoções. E ainda corria o risco do meu filho falar, não, acontece na casa dos outros, né? Porque lá em casa, lá se fosse eu de novo, né? Então, às vezes nós queremos controlar uma situação em que nós não temos o controle. Por quê? Porque nós não nos conhecemos. Porque conforme se apresenta a situação na nossa frente, nós vamos ter um comportamento. E qual vai ser esse comportamento? Que tipo de emoção eu vou esboçar nesse comportamento que vai se apresentar diante de mim? Aqui foi um exemplo pequeno, mas acontece alguns exemplos na nossa vida cotidiana que nos fazem pensar que muitas vezes vão nos dar o rumo das coisas, vão nos colocar num rumo na vida em que a nossa emoção vai ditar para onde nós vamos correr. E se tomarmos a decisão errada, aí começa o atropelo, né? Então, depois desse exemplo, eu tinha que trazer a pergunta 919, porque ela resume o que nós temos que fazer nessas situações. E Kardec pergunta aos espíritos: qual é o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e resistir à atração do mal? Então ele diz aquela frase famosa no meu espírito: um sábio da antiguidade vô-lo disse, conhece-te a ti mesmo. Será que nós estamos nos conhecendo? Será que nós não estamos nos conhecendo? Ou esse exemplo que eu dei do filho, dessas duas personalidades, é o que rola na sociedade? Duas pessoas, né? Eu vou fazer aquilo que a sociedade quer para mim não sair mal. Enquanto que lá em casa, eu sou o terror, né? Não tem aquele velhinho que vem conversar às vezes contigo, aquela pessoa abandona. Aí você vai conversar com os filhos, contigo, porque lá em casa, pelo amor de Deus, arrebenta os portão, desce a lei em todo mundo. Tem pessoas assim, na sociedade elas são uma. Dentro de casa com a família, elas se transformam. Conhece-te a ti mesmo. O que está faltando aqui? Conhecimento, compreensão e experiência nas emoções. Então, surge aqui no nosso texto Chico Xavier, porque ele traz vamos dizer assim, uma solução para enfrentarmos tudo isso que nós falamos até agora. Num texto em que Chico pergunta a Eurípides Barçanufo, lá em 1917. Chico pergunta assim para Eurípides: seu Eurípides, qual o senhor diria que é a qualidade mais difícil de se encontrar no coração do homem? E Eurípides Barçanufo diz o seguinte para ele: Chico, é a paciência. É a paciência. Aí vocês veem como é que é a espiritualidade, né? Eu passei por um problema de visão, não estava conseguindo mais ler, estava com dificuldade de pegar livro na mão, então eu me apeguei muito aos livros em PDF, né? Então você baixa os livros em PDF, tá? Você dá um zoom assim, nossa, que coisa mais linda, né? De ver. Você consegue ler tranquilo, com a fonte lá em 20, né? E essa semana eu estava preparando essa exposição e entre você pensar, você estudar, eu pensei, eu vou baixar algum livro para ler, né? Para me entreter.
Aí o primeiro que me veio à frente foi um livro do próprio Chico Xavier, chamado Paciência. Olha só, Paciência. Psicografado por Emmanuel, lá em Uberaba, em 8 de janeiro de 1983. Mas por que eu trouxe isso? Porque assim, abri o livro para ler, abri, vamos dizer assim, vou ler para cima, né? O livro para ler, e olha só o que diz lá na folha de rosto do livro. As razões desse livro singelo. As razões desse livro singelo. E é singelo mesmo, são 53 páginas. Sobre meia hora para ler assim, você tem uma riqueza na tua frente. Mas lá na folha de rosto ele diz o seguinte: amigo leitor, fixemos em torno de nós as múltiplas minudências que nos formam a atualidade do mundo, os quadros cotidianos terrestres, e lhe encontraremos de imediato a maioria das motivações para o nome do livro, Paciência. Desafios, perturbações, antagonismos, rebeldias, inquietações, provas, desencantos, tribulações, dificuldades, exigências, preterições, problemas, pré-quedas, desastres, rixas, deserções, azedumes, incompreensões, desacordos, irritações, golpes, leviandades, tempestades do sentimento, frustrações, desvinculações violentas, desvarios. Isso é uma folha de rosto, tá? Seguidores do Cristo que somos e conscientes de que o Senhor nos oferece sempre o melhor, é natural que nossas páginas despretensiosas neste pequeno e simples recebam o nome de Paciência. Emmanuel, Uberaba, 8 de janeiro de 1983. Tá, mas o que a paciência tem a ver com o nosso tema de hoje? Emoções. Vocês viram que a maioria dessas tribulações que eu li aqui no início e que ensejaram o nome do livro, Paciência, são as que nos remetem a emoções no nosso dia a dia e que nós enfrentamos no nosso dia a dia e que nos causam essas emoções? Como lidar com isso? Está aqui Emmanuel dizendo, paciência. Temos que ter paciência no nosso dia a dia. As situações se apresentam, mas elas vão ser contornadas. As dificuldades se apresentam. Vamos confiar no Mestre Jesus, vamos confiar na espiritualidade, que elas serão contornadas. Porque nós, quando olhamos para a nossa vida, nós temos um sentimento e uma visão totalmente errônea da nossa própria vida. Da nossa própria vida. Eu me lembro de um conto, vocês vão dar risada de mim agora, mas um conto bem próprio para o momento, que se chama-se O Plantador de Batata. Ele conta a história de um plantador de batata que estava lá no campo, né? E estava pensando assim: pobre da minha vida, miserável da minha vida, estou eu aqui, plantando batata, nesse sol quente. Se chover, nem germinar não vai. Se não germinar, não vou colher nada. Se eu não colher, vou sair no prejuízo. Mas o queimão nas minhas costas está garantido. Miserável da minha vida. Aí nisso ele vê passando um ônibus, né? Perto da propriedade dele. E ele pensa: eu queria ter a vida daquele motorista de ônibus. Mas daí nós vamos ver a cena do motorista de ônibus pensando lá no volante: miserável da minha vida. Eu aqui nesse calorão, um trânsito infernal, ninguém me respeita,
entro me acotovelando para dentro desse ônibus, um calorão, um poeirão, as pessoas nem um bom dia, nem boa tarde me dizem, miserável da minha vida. E nisso ele vê passando um carão conversível, um Porsche por ele, né? E ele pensa, eu queria ter a vida daquele empresário, daquela Porsche. E nisso nós vamos ver o empresário pensando, miserável da minha vida. Estou eu aqui, meu carro estragou, tive que alugar essa porcaria que está com problema. Agora, se estragar isso aqui, não vou chegar em tempo à festa de aniversário da minha filha, mas antes dessa festa eu tenho a porcaria da reunião, e se não der tempo de eu chegar nessa reunião, é capaz até de perder o meu emprego. Miserável da minha vida. E ele para no sinal vermelho, olha para cima e vê um avião passando. E ele pensa, mas eu queria ter a vida daquele piloto daquele avião. Aí nós vamos ver o piloto do avião pensando, miserável da minha vida. Estou eu aqui, envelhecendo cada dia mais depressa ainda por causa da compressão atmosférica aqui em cima. Não tenho contato com ninguém lá embaixo. São dias e dias viajando, num plano de carreira que está me matando. O que vai ser de mim daqui a 10, 15, 20 anos? Miserável da minha vida. E ele olha para baixo, lá num campo bonito, e diz, eu queria ser aquele plantador de batata. Então a nossa vida, para resumir a história, ela é um loop que, conforme a visão de cada um de nós, ela se torna miserável. A nossa vida se torna miserável enquanto nós estamos enxergando a vida do nosso próximo como a melhor vida possível, a que nós gostaríamos de ter. Mas, considerando que nós somos seres que estamos evoluindo, a doutrina nos diz o seguinte, tem coisas que vocês têm que passar. Se não passarem agora, será numa próxima reencarnação. Tem coisas que vocês pediram para passar. Ah, mas eu não pedi. Deixe desencarnar para ver. Vai estar lá a assinatura digital nossa ainda. Pediram sim. Uns nem pediram, imploraram. Aí a espiritualidade diz assim, agora estão aí se queixando na vida? Estão se queixando da vida? Por quê? Porque nós olhamos a nossa vida e falamos, miserável da minha vida. Eu queria ter a vida do fulano. Mas o fulano tem a vida que ele pediu, eu tenho a que eu pedi, por quê? Porque é aquela que vai me fazer crescer perante aquilo que eu tenho que evoluir. E as emoções, elas fazem parte de tudo isso que nós falamos até agora. Por quê? Porque elas vão nos dar o norteamento necessário. Elas são automáticas, nós não temos controle dela, assim como o pensamento. Mas nós conseguimos lidar depois que elas acontecem. Qual que vai ser a minha emoção? A partir da vivência e da experiência que eu tiver de vida. É por isso que nós vemos pessoas lidando com uma situação e na mesma situação nós vamos ver pessoas totalmente desequilibradas. Outro dia eu vi uma cena de uma mãe lá em Recife. Olha só, o filho dela estava saindo de um supermercado e o ladrão foi tentar roubar o celular dele e ele reagiu. E o ladrão acabou disparando uma arma de fogo, acertou a cabeça do filho dela. Ele caiu na hora ali, né? Então populares acabaram segurando esse indivíduo e a polícia acabou prendendo ele. Mas o que me chamou a atenção? A mãe
desse rapaz que havia desencarnado, o corpo do filho ainda ali no chão, pediu para os policiais para dar um abraço no ladrão, que estava lá na viatura, enquanto estava sendo levantado ali a situação, né? E o repórter registra ela falando para ele o seguinte: meu filho, você errou. Agora cabe a você pagar por aquilo que você fez. Você tem do fundo do meu coração o perdão. O meu filho não vai voltar mais. Mas um dia eu vou até ele. Olha só a consciência dessa senhora. Meu filho não vai voltar mais, mas um dia eu vou até ele. Mas você está aqui. E você vai corrigir o erro que você cometeu aqui. Então, o ladrão não aguentou, né? Caiu em lágrimas. Pensa só. Então, são situações assim que qualquer um de nós tinha linchado um indivíduo desse, né? Nós vimos agora no Rio Grande uma cena, né? Quando as emoções se exaltam, que é o que a gente fala, o que acontece? Quando não se consegue, né, controlar as emoções, o que acontece? Só que as emoções vêm conforme a nossa experiência, nosso entendimento, nós vamos conseguir lidar com elas. Porque nós já enxergamos a vida diferente. Enxergamos a vida diferente. Agora nós estamos andando um pouco mais devagar, porque assim diz a música de Almir Sater, né? Ando devagar porque já tive pressa. Um dia eu tive pressa, hoje eu já entendo um pouquinho mais, então eu vou com mais calma, eu vou raciocinando, eu vou colocando os prós e os contras antes de tomar uma decisão, né? Antes de emitir um pensamento, assim como eu estava falando no celular, que vai se transformar em algo que nós não vamos ter mais controle. Mas, de tudo isso que eu falei, uma coisa fica: cada um tem a vida que pediu para Deus. As emoções dessa vida vão se apresentar. Saibamos nós lidar com elas. Saibamos nós lidar com elas. Qual que é o consolo? Cada um de nós está aí com seu mentor espiritual, né, encaminhado por Deus, para que ele direcione, ele condicione nossos momentos, né, desvario, com intuições, com conselhos, que eu sei que muitas vezes a gente não segue, mas alguma coisa a gente já consegue captar deles, e a gente consegue agir da forma correta. E que Jesus possa sempre nos dar força e coragem de pegarmos as nossas emoções, né, que hoje em dia são a maioria negativas, e conseguir transformar em emoções positivas. E vai fazer bem para cada um de nós, e vai fazer com que cada um de nós possa realmente evoluir e contribuir com a evolução desse planeta. Que assim seja.